Utilidade pública. A sua mãe é uma mulher exceção? As mulheres da sua família, do seu círculo íntimo pessoal, são exceções ao feminismo tóxico moderno? Pessoal, eu sou obrigado a fazer esse disclaimer. Este vídeo não é para pessoas sensíveis. Nós vamos aqui revelar uma das lições mais cruas, mais duras, mais difíceis de engolir do conteúdo masculinista. Então, por favor, se já no começo do vídeo alguma informação for muito pesada para você, para ali, porque dali para frente só vai aumentar a gradação, tá bom? Então eu estou avisando já. Vamos fazer essa análise. Ponto 1. Eu queria aqui já dizer que a culpa da maternidade, da geração de filhos, da geração da família, é exclusivamente da mulher. É exclusivamente da mulher. Por quê? Detratores, já no primeiro momento, nas primeiras frases que a gente começar a falar aqui, a argumentar, eles já dirão: mas e o pai? Mas e o pai? Mas e o homem? Mas e o pai? Mas e o pai? Mas e o homem? Então, como um maestro de uma nota só, eles não conseguem absorver a verdade e tentam colocar o jugo em quem normalmente aguenta, que são os homens. E eu quero dizer que a culpa é sempre da mulher, da mãe. Por quê? Porque a decisão da gravidez é sempre e exclusivamente da mulher. Uma vez que qualquer homem que não siga as normas do coito determinadas exclusivamente pelas mulheres, ele pode ser acusado de agressão sexual ou mesmo de estupro. Ou seja, todos os homens seguem exatamente as condições da mulher dentro do coito, dentro da relação sexual. É sempre feita de maneira consentida e com as regras da mulher. Agressão sexual e estupro é um dos crimes historicamente mais desprezíveis da humanidade e que nenhum indivíduo da espécie humana aceita. São feitas atrocidades com estupradores dentro da cadeia. Ou seja, todos os homens que copularam com as mulheres foi porque ou elas tiveram regras lenientes, ou não colocaram regras para determinado homem, e a gente sabe que elas fazem muito isso, né? Para o Zé Droguinha, para o Shed, para o alfa financeiro, não há regras, né? Elas criam regras para os betas e quebram para os alfas. Mas a culpa é sempre da mulher, ou por regras lenientes, ou por aceitação. Ninguém engravida uma mulher se ela não permitir, né? Veja, você não só não consegue engravidar uma mulher sem a permissão e regras dela, como você não tem nem garantia de que será mantido o seu filho dentro do ventre dela. As mulheres, o feminismo conquistou o direito, inclusive, de abortar o seu filho, de tirá-lo, de exterminar a vida ali, no momento que ela queira. Então, para os detratores, entendam, a culpa é sempre da mãe, nunca é do pai. Parem de falar e os homens e os pais. Ah, mas o meu marido queria. Tudo bem. Ele insistiu muito para ter um filho comigo. Não importa. A decisão final é de quem? De quem foi a martelada final? Não foi sua? O útero não é seu? Os ovários não são seus? As trompas de Fallope não são suas? São suas. Só que
A sociedade feminista não consegue nem mesmo colocar uma responsabilidade biológica sobre a mulher. Tal a loucura que nós vivemos hoje, né? A martelada final, a decisão final, sempre vem da mulher com relação à geração de filhos e maternidade. Por isso, tudo que será dito nesse vídeo, eu isento as responsabilidades do pai. As análises que precisam ser feitas de que condições o seu filho vai viver, de que privilégios ou desafios ele terá, depende da análise da mãe. Nunca se esqueçam que as regras do coito são determinadas pela mulher e nunca pelo homem. Veja, parece que as mulheres amam os seus filhos, mas isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Existem 3 estágios da relação materna com os filhos. Elas têm o primeiro estágio quando os filhos nascem e estão na tenra infância, que é a fase do narcisismo, que é a fase onde elas entendem que pelo fato de terem um filho, elas são melhores vistas na sociedade, são mais protegidas. Ah, olha ali a mãezinha. Então, toda essa bajulação em torno da nova mamãe que chegou na sociedade gera um narcisismo fudido na cabeça da mulher. A segunda fase é quando o filho já começa a ficar mais jovem, mais adulto, o jovem adulto. Então ela substitui ou não o narcisismo. Tem algumas que levam o narcisismo para a vida toda, aquele sentimento de posse do filho. Não entregam nem mesmo para uma futura esposa, para uma nora. É sempre dela, aquele filho é meu, eu que mando nele, eu que faço tudo com esse filho, ele tem que me obedecer. Às vezes, e muitas vezes, elas levam esse narcisismo para a vida toda. Mas as que conseguem se libertar do narcisismo, elas caem na validação e utilitarismo. É a segunda fase. Primeiro são narcisistas, para receber elogios e validações sociais, depois elas trocam por validação e utilitarismo. O que esse filho me dá? Enfim, esse filho começou a me dar retorno. O que esse filho vai comprar para mim? Ele vai me dar uma casa, ele vai me dar um carro, ele vai me dar atenção emocional, ele vai gastar tempo conversando comigo, ele vai ser o meu apoio psicológico, ele vai ser a minha segurança física, financeira, o meu companheiro nas horas que eu estiver deprimida. Não importa, cada mulher tem uma utilidade diferente para o seu filho, mas ele sempre terá que ter uma utilidade. E a terceira fase que a mulher tem pelo seu filho é o seguro de vida na velhice, né? Que são os cuidados geriátricos. Então, aquele filho que ela, por egoísmo, tem é para, no terceiro ponto, cuidar dela na sua velhice. Veja que em nenhum momento nós tratamos de amor. Aquele amor que é ligado ao ser biológico, à criatura orgânica homem. Não há amor da mulher para com o filho. Há narcisismo na tenra infância, há utilitarismo quando se tornam jovens adultos e há segurança geriátrica quando ela chega na terceira idade. Os filhos são uma ferramenta, um instrumento para a mãe, para a mulher, do começo ao fim. Da gestação, com a sociedade bajulando, até a sua morte, com cuidados geriátricos. Veja como são criaturas egoístas. Elas nos deram um sentido de vida. Qual é o telo da vida que a tua mãe te deu? Normalmente o telo vem do pai, não vem da mãe. Nós vamos ter aula específica sobre telo. Como você ter aquele sentido, aquela punção de vida.
né? Mas veja, elas não nos deram sentido nenhum. E isso que eu estou falando de gerações antigas, de décadas atrás. Porque se eu pegasse a piazada nova da geração Z, da geração Alpha, esses moleques não têm absolutamente nada. Não tem faculdade, não tem dinheiro, não tem apartamento, não tem casa, não tem carro, não tem namorada, não tem sexo, não tem mulher, não tem amor, não tem direct no Instagram. Eles não têm absolutamente nada. Então a maioria das mães não deram nenhum sentido para a vida do seu filho. Mais do que isso, elas não deram nenhuma das respostas básicas que qualquer criatura com o QI acima de 50 deveria dar. De onde fucking viemos? Para onde malditos lugares nós vamos? O que acontece depois da morte? Por que não lembramos de nada antes de nascer? O que é este mundo? O que é esta energia? Por que tudo é prótons, elétrons e nêutrons? Como a gente consegue diferenciar um elemento de outro? Ela não respondeu absolutamente nada. Isso seria uma obrigação? Sim. Ela deveria dar um telos, um sentido de vida. Nem que o sentido de vida fosse junto com ela encontrar essas respostas básicas, né? Vocês têm que entender que a maioria maciça das mães, não desejam ser mães. Elas fazem isso por convenção social, por aceitação no grupo, por validação, por sobrevivência social, por cultura. Elas fazem por qualquer coisa, menos pelo desejo de simplesmente gerar a vida. Isso é uma mentira. A mulher não sente desejo de simplesmente gerar a vida. A mulher quer saber: se eu emprenhar, se a minha barriga crescer com uma criatura que muitas chamam de criatura exógena crescendo dentro de si, né? A tal ponto que extirpam esta vida. Se eu crescer com esse alien dentro de mim, o que eu vou ter? A minha vida melhora ou a minha vida piora? A maioria das mulheres não desejam ser mães. Convenção social, sobrevivência e obrigação. A verdade dura é que a sua mamãe, que você tanto considera como uma exceção, muito provavelmente teria te trocado. Teria feito você nunca vir a este mundo. Se porventura ela tivesse uma carreira brilhante empresarial, se ela pudesse viver a sua vida inteira viajando, conhecendo todos os lugares do mundo, ou se ela pudesse sentir as mais variadas emoções do mundo, ou então se ela tivesse muito dinheiro, muita fama, se ela fosse muito validada, muito aplaudida pela sociedade, talvez você nunca tivesse vindo ao mundo. A grande maioria das mulheres só pensam na maternidade quando esses pontos que eu falei já estão em extremo declínio. É sempre a opção B, a segunda opção. A grande verdade é essa. Se as mulheres, se as mães realmente amassem os seus filhos, elas jamais terceirizariam a criação dos seus filhos. Hoje em dia, praticamente todas elas terceirizam isso. Praticamente. Você vai conseguir lembrar de algumas exceções. Mas óbvio, a gente não vai nem falar nisso daí, né? Porque é óbvio que toda regra tem exceção, né? Mas, antigamente, elas terceirizavam para o que chamava de amas de leite, né? Que era a vassala, a escrava,
a concubina, seja lá o que fosse, que amamentava o filho, né? Ou então ela simplesmente colocava em internatos mesmo, entendeu? E que se lasque. Hoje em dia, essa terceirização da criação, ela é feita através de creches e professores do ensino primário. Quer dizer, o grande amor que a sua mamãe querida tem por você, pela maternidade, está delegado ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. Você acha que isso é uma forma de amor? Ah, mas eu preciso trabalhar. Óbvio, essa é uma consequência do feminismo. Quem é que mandou vocês trabalharem? Quem é que mandou vocês roubarem os empregos masculinos? Né? Ah, mas a gente queria brincar também. Tudo bem, mas aí vocês escolheram o trabalho ao invés da quebra do vínculo afetivo. Né? Vocês não têm criação de amor. Não é só cagar ser humano no mundo. Não é só defecar crianças. Vocês precisam ter vínculos afetivos, criação efetiva. Olha a loucura. Estão aguentando? Segura aí, vamos junto? As mães entregam seus filhos, homens, como sacrifícios vivos ao feminismo, como se fosse uma oferta a Baal. Elas criam os seus filhos não para serem homens brilhantes, mas para serem homens obedientes e servis, não só a ela, a todas as mulheres, porque elas agem de maneira coletiva. Então, se o filho que ela defeca no mundo, se aquela consciência inocente agora é mal parida, é um homem, ela entrega como sacrifício vivo. Se porventura é uma mulher, ela forma a menina para ser uma discípula do profano feminista, para dar continuidade à roda de miséria do colapso ocidental. Você vai ser assim, você vai ser assada, você não pode aceitar isso, você não faz isso, você não faz aquilo. Se o homem fizer isso, você retalha dessa forma. Se o menino fizer tal coisa, você vai agredi-lo da seguinte forma. Elas criam as mulheres para serem violentas e rebeldes ao amor masculino desde a tenra infância. Então, as mães, as tão famosas mulheres exceções, a minha mãe é exceção, te entregou como sacrifício vivo a medusa do feminino. O cristianismo trouxe a figura da Maria, né? Como a Virgem protetora. Em momento oportuno, nós vamos falar desta religião que nasceu de um pombo talarico que engravidou uma virgem. Não neste momento. Mas veja, esta figura da mulher virginal, santa, pura, protetora, este cuidado materno foi usado como símbolo de pureza. E a mulher, a partir daí, foi extremamente validada. Ou seja, toda a criação materna, com esta figura virginal de Maria, criou na mulher um sentimento narcisístico extremamente pesado. Veja como é vantajoso eu emprenhar. Se eu estiver grávida, a sociedade vai me enxergar como o símbolo mais importante do cristianismo, que é a Maria, Virgem, mãe do menino Jesus. Este câncer está incrustado na nossa sociedade, incrustado. E o problema disso é que não há correção de comportamento, simplesmente não há.
Porque os homens já estão condicionados a idolatrar o dom da vida. Cagou o ser humano no mundo? Caguei. Então você é santa, pura, virgem, imaculada. Indiferente da forma como esse filho tenha sido gerado, indiferente da forma como ele tenha sido planejado ou da forma como ele é criado. Defecou o ser humano no mundo? Defequei. Então, virgem, pura, santa, imaculada. Não importa se a vida é podre, feita sem qualquer cuidado, às vezes sem comida, sem casa, sem educação, sem abrigo, sem nada, não importa. Colocou no mundo? Colocou, Santa Virgem Imaculada. Vocês têm que entender. Se toda mãe é exceção, então 65% das mulheres são perfeitas, são exceções. Se a gente pegar o censo de 2022, 65% das mulheres com 12 anos ou mais no Brasil são ou já foram mães. Ou seja, segundo o censo de 2022, elas tiveram pelo menos um filho nascido vivo. Ou seja, a tua mãe é exceção, a mãe do outro é exceção, a minha mãe também é exceção, a mãe do fulano é exceção, a mãe do Beltrano é exceção, então 65% das mulheres são exceções. 65% das mulheres são perfeitas, porque todas elas são mamães. A não ser que exista uma criatura insípida, como o construtor Magenta, que venha falar: escuta, se nós tivéssemos 65% de mulheres perfeitas, nós não teríamos o colapso do Ocidente como estamos vivendo. A agressividade do feminismo no nosso dia a dia. Vocês precisam aprender a enxergar mesmo mães e mulheres, e primas e avós, e esposas e filhas como mulheres. Se vocês categorizarem mulheres pra cá, feministas pra lá e mamãe pra cá, vocês nunca vão conseguir fazer uma análise racional. Nunca vão conseguir fazer uma análise racional. É extremamente necessário que vocês enxerguem mesmo as mulheres que vocês amam como mulheres. A tal ponto que eu lhes pergunto: se a sua mamãe é uma mulher exceção, e você garante que a sua mãe é uma mulher exceção, eu pergunto, e você pode perguntar isso para ela também, não é só eu. Você também pergunta isso para ela: de quais ondas feministas a senhora abre mão? Você não é feminista, mamãe? Veja, se você é feminista, você não é exceção merda nenhuma. Você é minha mãe, mas você é uma mãe feminista. Podre, tóxica, vadia. Ah, não, mas a minha mãe não é feminista. Então vamos ver se ela não é? Primeira patologia, né, das ondas feministas: acesso à educação. Ué, mas acesso à educação é bom. Não é? Nós simplesmente defecamos na educação. Nivelamento para baixo. Nivelamento, você baixa a régua da educação para níveis extremamente baixos. Você pega até hoje instituições de respeito no Brasil, como por exemplo o ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Você tem de 5 a 10% de mulheres, mesmo com curso sendo aberto aos dois gêneros, né? Se você pegar a EFUN, né, que é a formação naval mercante, que é uma formação extremamente técnica, você tem 5% da participação feminina, né? Aí se você tentar estudar no país quais são os cursos mais cretinos, mais fáceis, mais lúdicos da sociedade, você vai encontrar uma participação feminina extremamente alta. Cursos que são fáceis de entrar,
no sistema seletivo, no vestibular, cursos com baixíssimas desistências durante o curso, né? Com altas notas, né? Para a pessoa já sair polindo o ego, né? Aonde você viu as mulheres lá no ITA, entendeu? Conseguindo tancar 2, 3 na prova de cálculo, de álgebra linear, de estabilidade das estruturas. Existe isso? Não. Nós vamos para pedagogia, 2 candidatos por vaga. Moda, 1 candidato por vaga. Fisioterapia, nutrição, psicologia. Aí sim, aí é de 90 a 95% de mulheres. Ou seja, a sua mãe é uma mulher exceção? Ela aprova defecar em cima do sistema educacional de uma sociedade? Porque é isso que a primeira onda feminista conquistou com acesso à educação. Acesso ao mercado de trabalho. A tua mãe não é feminista? Ela é uma mulher exceção? Ela trabalha fora? Trabalha. Então não é mais exceção. Porque quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela produz muito menos do que os homens, ela gasta muito mais do que os homens. Hoje em dia, estima-se que da renda familiar, 80% é gasto ou gerido pelas mulheres. E talvez 20% com esforço o homem consegue pagar as despesas básicas. Muitas famílias, o homem tem que esconder da mulher quando ele deseja fazer, por exemplo, uma poupança de reserva, né? Uma reserva financeira e assim por diante. Porque se deixar, elas moem tudo, né? Abre patologias familiares. Minha mãe é guerreira, ela foi pro mercado de trabalho, tudo bem, mas e a porra da família agora que fica em casa? As crianças ficam o quê? Brincando com álcool e facas em casa? Quem é que vai ensinar os valores? Quem é que vai, por cópia do homem, passar a ética e a moral para aquela família? É uma família civilizatória? Com milênios, como são as famílias do Oriente? Ou é esse lixo ocidental, que simplesmente são escravos do Estado, não tem cultura, não tem história, não tem lastro civilizatório, não tem absolutamente nada? Se a sua mãe vai para o mercado de trabalho, veja, se ela vai desgostosa, não voluntariamente, porque realmente não teve acesso, ou seja, ela já é uma vítima do feminismo, ela já nasceu como vítima do feminismo, beleza, legal. Mas se arrepender depois que desprezou homens que queriam ter uma família civilizatória com ela, não conta mais. Aí, meu amigo, já é tarde demais. Aí o jogo já tá na segunda prorrogação do segundo tempo. Aí já não tem mais o que fazer, né? Acesso e direito ao voto, né? Eu acredito assim, né? Todas as mulheres têm que ter o direito de votar. Essa parte do feminismo eu aprovo, né? Essa parte, o sufrágio feminino era legítimo. Quantas vezes vocês já ouviram esta merda, né? O que acontece? As mulheres votam sempre na esquerda. Porque sendo mais fracas e menos inteligentes do que os homens, elas sempre vão querer dividir os recursos dos mais capazes, que são os homens. Dessa forma, sempre vão votar na esquerda. Sempre vão buscar direitos sem obrigação. Sempre. Você começa uma eleição já com 50% ou mais de votos à esquerda. Sem falar nos homens feministas e nos homens que estão no polo feminino, que também acreditam que uma sociedade é constituída de roubar a alocação de recursos dos mais aptos e dar para os mais inaptos. Quando qualquer cretino sabe que quando você dá para inaptos, você abaixa a capacitação daqueles que geram os recursos. Com isso, agora as mulheres estão no mercado de trabalho, o dobro de impostos também.
Aumento da máquina pública, né? Agora o Leviatã estatal é extremamente forte. Antigamente, só com os homens votando, dependendo do que esses vagabundos fizessem, eles eram arrancados lá no soco, no tapa. Não é isso mesmo? E agora, com a máquina pública extremamente forte, parece um bodybuilding de tão forte, como é que você vai arrancar? Tá. É isso que você tá chamando de legítimo do feminismo? O voto feminino você acha legítimo? De quais patologias feministas, de quais ondas feministas a sua querida mãe abre mão para você ter coragem de dizer que ela é uma mulher exceção? Patologias de produtividade e consumismo, hedonismo, né? Daí que criaram o dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é deles, né? Quer dizer, tudo que ela produz no mercado que não deveria ter ido é dela. Ela que conquistou. Mulher guerreira, independente. E o que o homem conquista é da família, é do condomínio, é da água, é da luz, é do financiamento, é da alimentação, é da internet, seja lá do que for, né? Ou seja, por que foram pro maldito mercado de trabalho se vocês não têm as respectivas obrigações financeiras na sociedade? Quem é que você acha que criou essa desgraça dessas grifes? Você acha que se somente os homens tivessem o poder financeiro na sociedade, os caras tinham criado essas desgraças de grife, cara? Os caras não tinham saído da caverna, entendeu? Tava vivendo tranquilo lá, cara. Ostentação, disputa, luxo, tudo para conseguir mulher. Ah, mas são os homens do poder, ignorantes falam, né? Mas eles não conseguem enxergar o nítido que tudo que os homens do poder fazem é para conseguir mulher. Eles querem um bom carro, eles querem uma boa grife, eles querem uma boa casa, eles querem sucesso, poder, dinheiro, tudo para conseguir mulher, tudo para ter mulher. Elas inflacionaram o acesso ao sexo, essa é a verdade. Aí quando você inflaciona, tu consegue o que você quiser. A gente vai tratar isso na aula de fendas antropológicas, né? A minha mãe é uma exceção, mas ela concorda com a liberação sexual? A mulher pode escolher o parceiro que ela quiser, na época que ela quiser, na década e com a idade que ela quiser. Liberação sexual é a iniciação do lúdico feminino. O resultado disso daí, o que é? O que é? É mãe solteira. Olha o boom de mães solteiras. Sexo sem responsabilidade. Qual é a criptonita da mulher? Responsabilidade, né? A sua mãe é uma mulher exceção. Nossa, que bacana, ela é divorciada? É. Então a sua mãe exceção é uma estelionatária. Por que ela se afastou do seu pai? Tem duas possibilidades. Ou ela é uma vagabunda que se divorciou de um homem bom, imaginando que ela tenha casado com um homem bom, que é muito difícil elas escolherem um homem bom, né? Se o homem era bom, por que se divorciou? Você não tá falando que o homem era bom? O Kaká não era um menino bom? O Kaká não era um menino bom? Era. Então por que você se divorciou, vadia? Ah, mas ele era um homem mau. Então por que fucking motivos você escolheu um homem mau? Você não abriu o direct do teu Instagram? Tinha mais de 200 homens bons fazendo propostas íntegras de casamento e de relação afetiva contigo, mas você foi logo no lixo humano que tinha, né? Você tem o poder de escolha, mulher. Você tem a decisão final da maternidade, da geração da vida. Você é quem dita as regras do coito. Não é o homem. Ai, minha mãe é exceção, sim. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, divorciada? Não.
liberação do adultério, né, que é o cancelamento do artigo 214 do Código Penal. Resultado, filho bastardo. Você é um filho bastardo? Então tua mãe não é exceção. Liberou o adultério, abandonou a família. Cadê a família? Núcleo familiar civilizatório. Cadê? Célula familiar. Onde está ela? Abandono familiar. Consequência disso, filho sem pai. Abandono da feminilidade. Ah, minha mãe é uma mulher exceção. É mesmo? Porque na quarta onda feminista, quando houve a Marcha das Vadias, elas gritaram aos 7 ventos: nós estamos aqui dando calote das responsabilidades. Quando a mulher estava com o sovaco cabeludo, o cabelo verde, defecando as suas necessidades fisiológicas no chão, ela estava dizendo: nós não lhe daremos mais um puto pela sua proteção, trabalho e esforço. Homem da sociedade, gênero masculino, olhem aqui para mim. Vocês estão vendo a forma como estou me retratando? Eu abandonei toda a feminilidade. Vocês não gostavam da mulher feminina? Vocês não gostavam da feminilidade? Então toma aqui o calote das responsabilidades. Não lhe daremos mais um puto por tudo que vocês fazem na sociedade. Essa que é a sua mamãe exceção? Essa é a tua mamãe exceção? E deixa eu te perguntar, não que interesse a mim, mas a sua mamãe se veste com modéstia ou se veste como uma puta? Porque simplesmente normalizaram a nudez. Você sabe por que as mulheres normalizam a nudez? Para controle emocional do homem. Elas precisam manter uma esfera generalizada de sensualização na sociedade. Aí elas controlam o homem e levam o homem para onde elas quiserem como um boneco de pano. A sua mãe, exceção, ela se veste de maneira modesta? O que a sua mamãe, exceção, conquistou? O conservadorismo 2.0, que inclusive é adotado pelos conservadores hoje, de 2026, eles adotam o conservadorismo 2.0. Né? Eles não querem retirar nada disso que eu falei daqui para trás, eles não querem retirar nada, absolutamente nada disso. Ou seja, muda-se a estética da mulher, mas a mente continua apodrecida pelo feminismo. Veja, as mulheres do baile funk também vão à igreja. As mulheres que descem até embaixo, elas também são religiosas, são tementes a Deus. Elas também cantam louvores. Vocês sabiam disso? A sua mãe, exceção, gosta e participa de cultos femininos, aonde eles ensinam a doutrinar os seus homens em casa, a como torná-los mansos e submissos? Aonde está o guia masculino dessa reunião religiosa? Me falem, conservadores 2.0, aonde está o guia masculino? Não precisa de guia masculino? Vocês sabem qual é o grande objetivo de qualquer reunião feminina? Aumento de privilégios sem as devidas responsabilidades. Qualquer reunião feminina trata disso. Qualquer. Elas normalizam o homem sensível, o homem no polo feminino. Não só isso. Sabe o que elas fazem? Criminalizam o homem civilizatório. O homem, como por exemplo o construtor Magenta, que está falando, esta é a família? Beleza. Este é o casamento? É. Esta é a mulher moderna? É. Não quero, isto está podre. Está fora da validade. Isto está inválido para o consumo. Jogue esta porcaria no lixo. Mas elas querem esse homem é criminalizado. Elas querem o homem que aceita todas as putarias e fala que o casamento de hoje é o mesmo casamento de 50 anos atrás. Vagabundo! Vagabundo!
Então, são mães exceções com pensões das suas separações, com mesadas, com vara da família, com divisão de bens. Aí fica fácil ser empoderada, né? Ah, eu vou felicitar minha mãe no dia de hoje, divorciada do pai. Indiferente se o cara se reconstruiu ou se tá na merda ainda, entendeu? É fácil ser empoderada com o Jeep Renegade, entendeu? Enquanto o homem tá tentando reconstruir o seu emocional, né? Você acredita que a sua mãe é exceção? Mas ela diz que ela tem o direito de ser quem ela quiser e de fazer o que ela quiser. Você acha que a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser e de ser quem ela quer? Vamos fazer esta pergunta para o homem. O homem hoje tem o direito de fazer o que ele quiser e de ser o que ele quiser? Jamais! O homem tem rédea extremamente curta. Ele não sai 1 centímetro para lá nem 1 centímetro para cá. O homem mantém as mesmas responsabilidades de quando surgiu no mundo. As mesmas responsabilidades. Me falem vocês, do que é que o homem abriu mão? Do trabalho? Da proteção? Da provisão? Da ética? Da moral? Da resolução de sistemas, das matemáticas, das informáticas, das engenharias? Eu quero que vocês me falem do que é que o homem abriu mão. Quer dizer, o homem não pode abrir mão, mas a sua mãe, exceção, ela tem o direito de ser quem ela quiser e fazer o que ela quiser.